epístola do apóstolo João. Glória a Deus. Magno Moraes. Pai, Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Aleluia. Vamos dar continuidade ao ensino do qual nós paramos. Acende a luz ali, filho. Ah, não, tá ligado ali. Tá ligado a caixa. Vamos dar continuidade de onde nós paramos. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Até aqui, amado, tenha bondade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Juliana, eu acho que meu filho vai acompanhar o seu, vai me passar, hein? Ah, sangue de Jesus tem poder. Vou comprar um tênis para ele essa semana aí. Aí até alguns meses atrás era 42, né? Eu levei 42. Não deu 42. 43, forma larga ainda. Ah, rapaz, tem fermento nesse angu. Amados, um tema muito oportuno, atual, pertinente, inserido nessa epístola do apóstolo João, do qual fora tratado na igreja do primeiro século, e 2000 anos, 2022 anos já se passaram, e o tema ainda é mais atual ainda. Porque o próprio apóstolo Paulo ele disse que a nossa salvação, Romanos capítulo 13 diz, que a nossa salvação está muito mais próxima do que quando alcançamos a fé. Então, alguns aqui já alcançaram a fé talvez há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, 12, 5, enfim. Mas a nossa redenção, o retorno glorioso de Cristo, a volta gloriosa, majestosa, com fulgor, glória, pujança. A Bíblia diz que ele vai vir com seus santos anjos, com clamor e rancor de trombeta. Vai ser algo miraculoso, estrondoso, que está muito mais próximo, esse retorno de Cristo. Nós temos tecnologia, profecias e condições suficientes para isso brevemente acontecer. De maneira tal que quando nós falamos na última oportunidade, Jesus Cristo falando do seu sermão escatológico, e ele está no Monte das Oliveiras, e assentado com os seus discípulos, e em particular, ele começa a falar das coisas que haveriam de acontecer, do final dos tempos, do final da sua vinda, do sinal da sua vinda. E os discípulos falam: mestre, quando que acontecerá isso?
Ele aponta para o templo e fala assim, olha, vai ficar pedra sobre pedra desse templo aí. Essa beleza que vocês estão vendo. Eventos vão acontecer e a desconstrução do templo, que tipifica a religiosidade, vai ser desconstruída. E a realidade da vida espiritual vai se manifestar na minha pessoa. Ele começa a falar situações que vão evidenciar o seu retorno. E um dos principais que a gente não dá muito crédito, a gente fica focado em terremoto, tsunami, maremoto, furacões, pandemias, pestes. A gente fica focado nisso. Mas o sinal mais evidente da volta de Cristo é o grande aparecimento, a enormidade de falsos profetas que irão aparecer. Esse é um dos eventos mais estrondosos, que o próprio Jesus falou, os profetas, nós vimos na última oportunidade que os profetas falaram, Moisés falou, Cristo disse, Paulo monografou, Pedro ratificou, João vaticinou, e hoje nós estamos vendo com os nossos olhos a enormidade de falsos profetas. E sendo falsos profetas, produzem falsos cristãos, falsos crentes, pessoas que não são de estirpe genuína da cruz do Calvário. E Cristo, ele disse isso. Ele falou em Mateus 24, versículo 4, ele falou assim, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11 ele fala, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles terão a capacidade, a competência, a condição, não de enganar um punhado de gente. Eles vão enganar muita gente. Povos, nações, sociedades são enganadas por falsos mestres, com suas falsas doutrinas. Como disse Paulo na sua epístola a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, doutrinas de demônios, ensinos, estudos, conferência, Bíblia, livro, pregações, simpósios, inspirados, ditos, proferidos por demônios, amado. Paulo disse que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros, seus obreiros, se transfiguram dessa maneira, para enganar a quem quer que seja. Então João diz que não é para a gente crer em todo espírito. Ele disse no versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então João nos fala para nós fazermos um teste, amado, uma prova, examinar se de fato esses profetas, eles são de Deus. E hoje já não há mais esse cuidado, esse zelo, esse esmero nas Escrituras Sagradas para ter condição de examinar alguém. Por exemplo, quando alguém cursa direito deve ser quanto tempo, Edgar? Você que trabalha? 6 anos? 5 anos? 5 anos de direito. 5 a 6 anos. De 5 a 6 anos. Ele cursa a faculdade de Direito. Ao concluir a faculdade de Direito, ele tem que passar por uma prova da OAB para de fato ele ser um advogado, amado. Esse estudante de Direito, ele ainda passa por uma prova, por um teste, para ele receber a habilitação, a condição de exercer o direito, a advocacia. Se ele ficar reprovado, ele não é um advogado. Ele não passou no teste.
O médico ele tem que concluir a faculdade de medicina, fazer especializações e ser ali experimentado para ele ser habilitado a ser um médico de verdade. Se falar de habilitação, nem se fala. A nossa cultura, eu não vou pagar a minha habilitação, eu vou comprar. E quantas pessoas não compram a habilitação? Lembra do mágico Elimas, se eu não me engano? Que ele viu os profetas expulsando, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele falou, quanto que é esse negócio aí? Eu quero pagar, me dá. Eu quero esse poder também. Eu quero ter condições de estender a mão e as pessoas receberem o Espírito de Deus. Eu quero expulsar também os demônios. Me fala, me diga, Pedro. Qual foi a palavra de Pedro para ele? Ele quis comprar. Simonia. Simonia. Se eu não me engano, Atos capítulo 8, quem achar pode compartilhar. Simonia, mano. Compra de ministério. Compra de pastorado. Compra de presbitério. As pessoas compram cargos, amado. Não é mais uma chamada. Não é mais Deus que chama. Não é Deus mais que posiciona. Não é Deus que dá a orientação, a iluminação, a direção. Lembra quando os diáconos foram instituídos para que os apóstolos pudessem se esmerar na oração e no ministério da palavra? A Bíblia diz que eles oraram, jejuaram, e a Bíblia diz assim, coube bem ao Espírito Santo a estabelecer. Então era o Espírito Santo que dava direção, era o Espírito Santo que orientava, era o Espírito Santo que dizia, era o Espírito Santo que falava, é fulano, é ciclano, levanta ele, levanta ela, é ele. Mas hoje não, os homens estão comprando os ministérios. E isso é uma maldição. Pode ler. Para começar 14? Por gentileza. 8:14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Misericórdia. Misericórdia. Vai dizer, tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha, tu não tem parte. Isso tem acontecido, amado. As pessoas, de maneira subjetiva, abandonam o funk no mundo, quer implantar o funk na igreja por causa de dinheiro. Abandona o rap no mundo, quer implantar o rap dentro da igreja por causa de dinheiro. Abandona o pagode no mundo, não deu certo no mundo, se frustrou no mundo, quer trazer o pagode para dentro da igreja por causa de dinheiro. Ele se frustra no mundo com a sua profissão, ele quer vir para dentro da igreja para se dar bem dentro da igreja por causa de dinheiro. E ele não tem a chamada de Deus, a chamada profética de Deus, a orientação de Deus, a apoiação da igreja de Deus, mas ele quer pagar para ele ter o ministério que pertence a Deus e veio de Deus, e é para honra e glória do nome de Deus, amado. Aleluia. Isso é uma maldição. Agora, se Pedro não fosse um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, aleluia, para colocar Elimas no crivo, porque ele falou, eu já abandonei a magia, as artes mágicas, me dá esse poder aí. E as pessoas acham que o evangelho é só isso, amado. Larguei a maconha, larguei a cocaína, larguei o cigarro, larguei a bebida, larguei isso, larguei aquilo. Mas não há novidade de vida. O evangelho não é só abandonar. O evangelho também é produzir para o reino de Deus. O evangelho é fruto para a glória de Deus, amado. Aleluia. Tiago 4,17 vai falar, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão também é pecado.
Sabe fazer, mas não faz. Mas deixei de fazer isso aqui. Mas cadê a produção? É igual os testemunhos. Não, era aquilo, isso, aquilo, fiz isso, matei, esquartejei, arranquei cabeça, me prostituí, fiz isso, aconteci. E agora? Cadê? E a graça, mano? E aí? A produção, a santidade, o poder de Deus, renúncia, produção, cadê os frutos? Mas o que é isso aí? Então essa epístola aqui, ela vem para nos instruir a não sermos enganados, a não sermos conduzidos ao redor de todo vento de doutrina. Ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos, com letra minúscula, são de Deus. Esse espírito aqui está falando de pessoas, de homens, seres humanos, que não vinham da parte de Deus. João, ele usa um termo aqui, grego, que era da metalurgia, no período grego. E quando alguém queria provar se aquele metal tinha valor, ou colocar aquele material à prova para ele ficar puro e perfeito como ouro, que ele tem que ser levado ao fogo para sair todas as suas impurezas e todo o brilho do ouro possa vir à tona, a palavra empregada ali era dokimazo, provai. Coloque a prova, coloque na fornalha de fogo ardente, para de fato saber se é de verdade ou de mentira. Ei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou tocar os instrumentos, e aquele que não se dobrar diante de mim, eu lançarei na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. A Bíblia diz que todo mundo se dobrou, a Bíblia diz que todo mundo se curvou, a Bíblia diz que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Amados irmãos, querido ouvinte, escute, imagine Daniel olhando seus amigos que adoravam com ele lá em Israel, adorava, cantava hino, cantava harpa, sacrificava, servia ao Deus de Israel, estava lá na Babilônia, cativo, longe do Senhor, e a Bíblia diz que tocando instrumento, todo mundo se curvou, porque não passou na prova, não passou no crivo. Mas quem é precioso aos olhos de Deus, que é um metal precioso, purificado, vai passar pela prova da fornalha, mas não vai negar o nome do Senhor, amado. Daniel falou: eu vou até para a fornalha, mas não negar Deus de maneira nenhuma. Eu vou até para o fogo aqui, mas eu sei que esse fogo não vai me matar. E se me matar, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para naquele dia guardar o meu depósito. A Bíblia diz que eles foram lançados lá, nem cheiro de fumaça tinha. Passou na prova, sim ou não? E o resto? Reprovado. A Bíblia diz: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. No fogo. Esses falsos profetas, eles não passam no crivo das Escrituras. Dokimazo é testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína. Não como os metais, reconhecer como genuíno, depois de um exame, um teste, uma prova, julgar se é valioso ou não. É necessário provar, para ver quem é crente e quem não é, quem é de Deus e quem não é. Não adianta só falar de Deus, amor. Olha só o que Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 em diante. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas se esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele está falando que o dia do Senhor, o dia do juízo, Deus vai provar a obra de cada um. A obra de cada um. E vai ver se a obra de cada um é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, palha ou feno. E a Bíblia diz:
vai manifestar para provar a obra de cada um, para revelar. Porque vai ter gente que vai passar batido, meu diabo, até o dia do Senhor. Passar batido, pregando, profetizando, expulsando demônio, fazendo sinais, maravilha, prodígios. As pessoas vão olhar. Mas, homem de Deus. Tem gente que Deus não vai levantar a saia aqui, mas vai levantar lá. Tem gente que Deus não vai mostrar aqui, mas vai mostrar lá. Tem gente que Deus não vai revelar aqui, mas vai revelar lá. E vai ser uma grande surpresa. Sabe por quê? Porque quem faz para Deus, amado, não faz contabilizando que vai receber o galardão. Mateus 25. Os servos bons, a Bíblia diz que ele fala assim: Senhor, quando que te vimos com fome? Quando que te vimos com sede? Quando que te vimos desprezo? Quando que te vimos enfermos e fomos te visitar? Foi quando vocês fizeram esses pequeninos. Mas a Bíblia diz que eles não se acharam dignos daquilo. Mas os outros não. O Senhor falou: vocês me viram com fome, não me deram de comer. Me viram com sede, não me deram de beber. Me viram nu, não me vestiram. Me viram preso, não foram me visitar. Me viram enfermo, também não me vieram visitar. Omissão, mano, a obra de cada um. Sabe por que isso acontece? Porque falta amor. Falta amor. A gente vai ver isso lá para frente. Quando nós somos levados ao redor de todo vento de doutrina, isso significa que a gente ainda não amadureceu na fé. A gente ainda é menino. Alguém abra para mim, por gentileza, Efésios capítulo 4. Efésios 4:14. Efésios 4:14 a 16. Quem achar pode ler, por gentileza. Pode ler, pastor? À vontade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em amor. Então você vê que o fundamento de toda essa construção aqui, ela tem um fundamento. Qual? O amor. O amor. Mas quem não está aperfeiçoado no amor que lança fora todo medo, porque o medo pressupõe punição, não consegue fazer parte dessa composição. Sabe por quê? Porque é levado ao redor de todo vento de doutrina, é conduzido como uma palha. É um menino. Você já viu um menino? Ele fica doido por um brinquedo, um presente. Ele quer o brinquedo, quer o brinquedo, quer o brinquedo. O pai fala: não, agora não. Aí o pai vai lá, dá o brinquedo. Quando dá o brinquedo, aquele menino já não tem mais prazer naquele brinquedo. Ele já quer outra coisa. Ele já foi levado por outro atrativo. E assim são os cristãos, menino na fé. É alguém revelando um CPF aqui. É alguém, um curandeiro, um taumaturgo a colar. É uma nova forma de adorar aqui. Vamos tirar o púlpito, vamos colocar tambor. Vamos tirar as cores e vamos colocar tipo boate tudo preto. Que é levado ao redor de todo vento de doutrina. Porque quando fora criado o tabernáculo, quando fora criado o templo, não foi indução humana, foi a vontade de Deus. Faça conforme eu te mandar fazer. Só que os homens hoje querem estabelecer as suas próprias vontades, os seus próprios caprichos. Agora, será que Deus está se agradando desse tipo de coisa, mano? Funk gospel, essas baladas gospel. Um cantor gospel ficou todo orgulhoso e recebeu uma crítica, uma enxurrada, um cancelamento, porque ele fez a Fátima Bernardes fazer uma coreografia e falou: olha só, estou convertendo Fátima Bernardes. Que ela fez uma coreografia jogral. Gente, por favor, gente.
Menino. Menino na fé. Rosa do feijão. Oi? Rosa do feijão. Eu cheguei a comer. A esposa na mundial, aí levava a rosa, botei a rosa no feijão, aí eu vim comer rosa no feijão. Rosa no feijão. A rosa no dia. Entendeu? Balão de ar profético por apenas R$500 mandaram para mim. Você vai lavar o balão de ar profético desse profeta de Deus e dessa profeta de Deus, que era a esposa do profeta. Então casava R$1.000, 500 de cada. Ele falou: você vai ver como que você vai prosperar, como que você vai ser abençoado através do balão de ar profético. Está aí, gente. E nem é gás carbônico. O ar entra, o gás carbônico Sai. Então, gente, a gente ri para não chorar. Porque tem gente que paga R$500. Tem gente que paga R$500. No Antigo Testamento tinha o crivo do teste. Qual era o crivo do teste? Deuteronômio 18. Se o profeta profetizar e a profecia não se cumprir, falso profeta. Mas se cumprir, profeta de Deus. Mas se esse profeta, ainda que a profecia se cumprir, a palavra fala, se ele vos chamar para servir a outros deuses, não irás. Não irás. Porque certamente apresentará. E hoje qual é o crivo, amado? Qual é o crivo hoje para a gente? Aprenda isso, amado. Toda profecia tem que passar pelo crivo das Escrituras de Deus, amado. Toda. Um propósito para a glória de Deus, amado. Toda. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, profetizar, ensinar, discipular, a Bíblia diz: fale segundo as palavras de Deus. Porque o que era o profeta? Não tinha cânon, não tinha Bíblia. Deus revelava o profeta, falava o profeta, e o profeta falava para o povo. E se aquilo que Deus falou ao profeta e o profeta falou para o povo acontecer, o profeta era de Deus, porque foi a verdade que aconteceu. Agora, quando não acontecia, amado, aquele profeta era falso. Agora, o que um pastor, um diácono, presbítero, profeta, evangelista tem que fazer? Ele tem que falar segundo a palavra de Deus. Senão, pastor, o senhor não crê em profecia, não? Piamente, violentamente eu creio nos dons proféticos. Violentamente, sem negociar. Como eu já tive experiências aqui, Maguinho também teve uma experiência profética aí. Tremendo esses dias. Tremenda. Deus faz, amado. Deus é o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua usando os seus profetas para a glória do seu nome, amado. Ele não mudou. Hein, pastor? Diga-me. Quando o senhor falou no começo dos sinais que evidenciam mais a volta do Senhor, falando dos falsos profetas, eu creio que por isso que lá em Timóteo, no trecho, até abri o texto aqui, que Paulo fala da extrema corrupção nos últimos tempos. O texto está falando no final: afasta-te deste, onde vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí fala: deste, afasta-se. Aí fala de como está evidenciava cada vez mais essa volta do Senhor, falando da apostasia, de como eles vão ter apostatado da fé genuína do Senhor. Agora, se você ouvir, ler essas características aí, você diz que é de um crente, amado? Você fala que é de um demônio.
Você fala, não, isso daí é Hitler, é qualquer outro. Não, é crente, é uma epístola pastoral. E Paulo vaticinando acerca do fim que os homens de Deus teriam esse tipo de característica, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Ele fala, destes, afasta-te, tenha distância, não tenha ligação, não compactua com esse tipo de situação. Olha só, 1 Timóteo 6,3 em diante diz, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Cuidando que a piedade é causa de ganho. Destes, aparta-te. Teve em Cabo Frio agora, recentemente, aí, as pirâmides do Egito. Quem que mais estava nas pirâmides do Egito? Ímpio? Estava lá. Pastor, Diga-me. mas também tem um texto na palavra do Senhor que eu não me recordo agora onde está escrito, que está dizendo que o Senhor permitiria que levantasse tais homens segundo a própria concupiscência do povo. Ou seja, porque o povo, na verdade, está buscando a Deus só pelo bem-estar dele, seja financeiro, seja de classe social, ou seja, só nessa terra. Sim. E não buscando o Senhor realmente pelo que Ele é. Eu não sei de quem é essa frase. Alguém disse certa feita que o falso profeta é o castigo para o falso crente. Alguém já ouviu essa frase? O falso profeta é o castigo para o falso crente. Porque o falso crente, ele tem as suas concupiscências. Deus permite o falso profeta para sanar esses desejos. Porque ele não quer adorar o verdadeiro Deus. Ele quer mamon. Entendeu, amado? Nós não devemos desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5,20 diz, não desprezar as profecias. 21, examinai tudo. E retei o quê? Que é bom. Não despreza um profeta e uma profecia. Examina, teste. Teste. Coloque à prova. Retenha o que é bom. Aquilo que pertence da parte do Senhor. Outra versão fala assim, não trateis com desdém as profecias. Porque tem crente que fala assim, não acredito não. Deus não revela, Deus não... Também. Então você também é. Não é os extremos, amado. Ele fala, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de aparência do mal. A gente não deve tratar com desdenho as profecias. A gente tem que examinar as mesmas e ver se tem algo da parte de Deus. Outro texto aqui, 2 Tessalonicenses 2,1 diz, concernente à volta do Senhor, esse texto aqui. Diz assim o texto, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais ou movais, dependendo da tradução, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele está falando, olha só, os eventos proféticos vão levantar falsos profetas falando acerca do retorno de Cristo. Ele fala, não se mova, nem por espírito, nem por palavra, pregação, profecia, carta, epístola, por ninguém. Por
porque virá uma apostasia generalizada e vai se manifestar o anticristo. E aí é onde entra algumas linhas escatológicas que não acreditam que a igreja não vai ver o anticristo. E como é que fica esse texto aqui? Não será assim sem que. Como? Então é necessário nós termos ferramentas necessárias para sabermos assimilar se aquilo que a gente ouve é de Deus ou não é de Deus. Voltemos ao texto de 1 João 4. Olha o que ele diz aqui. Versículo 12 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Como que o anticristo já está no mundo? Através dos falsos profetas, dos falsos cristãos, que não acreditavam, por causa da doutrina do gnosticismo, que Cristo se fez carne. Eles não acreditavam nisso. Cristo era só um espírito, porque para eles a carne para nada presta, que vinha de uma raiz filosófica grega. Então, se Cristo era Deus e Deus é santo, como que ele habita num corpo corruptível? Não pode ser. Ele tem que ser só um espírito. Ele não pode ter vindo em carne. Ele não pode ter nascido de um ser humano. Ele é só espírito, não carne. Aí João fala, olha só, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ou seja, o anticristo escatológico, e presentemente já está no mundo. Ou seja, João está falando, ele virá, mas a presença dele já está por aí. A presença dele já está nas congregações. A presença dele já está nas conferências. A presença dele já está nas literaturas. A presença dele já está nas Bíblias novas editadas. Já está. Porque ele vem para deturpar tudo que procede de Deus. E quem confessa que Cristo veio em carne, se fez carne, foi o sacrifício perfeito, esse procede de Deus. Olha o que João escreveu aí. Só você virar a página no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, aquele que crê que Jesus é o Cristo, por que ele diz Jesus? Jesus fala da parte humana. Cristo é o Messias, é a profecia encarnada. Ele está falando, ele não é um carpinteiro, ele não é um construtor, ele é o próprio Deus, amado. Ele é o próprio Deus. E quem reconhece isso é nascido de Deus, amado. Como nós estamos vendo, amado, o engano sendo disseminado. Tantas heresias, tantos enganos, tantos pregadores famosos, manipulando sistemas, fazendo megas construções e agrupando rebanhos para si, para seu próprio benefício, e ensinando doutrinas de demônio. Mas as pessoas não entendem, sabe por quê? Porque elas não querem ouvir Deus, elas querem ouvir Moisés, elas querem a lei.
A lei não salva ninguém, a lei só condena. A lei só diz que nós somos pecadores, sem condição. E quem olha para Moisés, quem olha para a lei, quem olha para o homem, cairá em condenação, mano. É Moisés guiando o povo, e Deus vem no Monte Sinai, troveja, faz um sinal estrondoso, o povo olha e fala, esse Deus é bravo demais, hein? Moisés, fala tu conosco, para que a gente não morra. Mas Deus não veio para matar ninguém, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Se fosse para matar, deixava ele no Egito. Não tirava de lá. Versículo 4 de João. Não leia esse texto aqui junto comigo. Abra junto comigo aí. 2 João 1,7. Alguém lê por gentileza aí. 2 João 1,7 a 9. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Mas todo aquele que prevarica e não persevera, o que é prevaricar? Negligenciar, negar, ultrapassar, retroceder. Por exemplo, um policial está vendo alguém cometendo um crime e ele não pega aquela pessoa ali e leva para ela receber a dura punição, ele está prevaricando. Ele, como autoridade, ele tem que de fato aplicar a lei naquela pessoa. Então, o que Jesus está falando aqui? Aquele que prevarica, ou seja, não pratica, aquele que transgride, aquele que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem não persevera na doutrina de Cristo, esse tanto não tem o Pai e nem como filho. Portanto, não é cristão. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é cristão. Porque ele prevaricou. Ele foi influenciado. Voltemos lá para João, versículo 4 a 6. Filho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Da onde que eles procedem, amado? Do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Isto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora, por que nós vencemos os falsos profetas que ele diz aqui? Qual o motivo? Qual a razão? Alguém agrega aí. Ele falou, vocês têm vencido os falsos profetas. Como é que eles venceram? Alguém chuta? Vivendo a verdade. Vivendo a verdade. Por que a gente vive a verdade? Como que a gente consegue viver a verdade? Praticando a palavra. E como que a gente consegue praticar a palavra? Esforçando, conhecendo. Como que a gente se esforça e conhece? Tem um ponto. Tem um ponto. Não é simplesmente assim. Não é só desse movimento cíclico. Tem um ponto nevrálgico, tem um combustível, tem um pavio. O quê? O Espírito Santo de Deus. Vós tendes vencido os falsos profetas. Porque ele diz, está escrito aí, amado, maior o que está em é dentro, amado. Ele está falando, a única forma da igreja vencer o falso ensino, os falsos profetas, a heresia, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, amado. Aí lê a palavra, aí jejua, aí ama, aí perdoa, aí obedece, porque o Espírito de Deus habita em nós, amado.
do Espírito. Não é da nossa força. Não é por força nem por violência, mas é pelo quê? Pelo Espírito. O Espírito Santo, disse Jesus, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho em si. Naquele dia, quando vos colocarem diante do magistrado, para vos julgarem e condenarem, não tem mais o que deveis falar, mas o Espírito Santo falará por vós. O que ele está falando? Não vai mais precisar de folha, não vai mais precisar de mais recorrer aos capítulos e versículos. A presença soberana, absoluta, vai emanar em você. Rios de água viva vão fluir do seu interior. A espada aguda do Espírito vai emanar da sua boca, amado. Aleluia. É isso que ele quer dizer. Glória a Deus. Só assim vocês conseguem vencer eles. Não é à toa que Davi fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o Espírito. É ele que faz lembrar. É ele que traz a memória. Agora, como ter algo na memória daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não conheço? Por isso que é necessário ler as Escrituras, mano. Por isso que é necessário, Marcelo, ser encharcado da palavra de Deus. Por isso que é necessário meditar de fato na palavra de Deus de dia e de noite, o máximo possível. E ele fala: quem é de Deus, nos ouve. E quem não é de Deus? Não ouve a gente não. Mas eles são do mundo. Mas o que eles falam então? Eles dão palestra. Eles falam das coisas do mundo. E o mundo, o que faz? O mundo ouve eles. A plateia deles é o mundo. O estádio cheio, amado. Pandemia, o escudo no carro, todo mundo buzinando. Gente, bota uma pregação cristocêntrica, teocêntrica, a nível de santidade, de renúncia, para ver se gosta. Abadura esse discurso, quem pode ouvir? Jesus estava alimentando um montão, não estava? 25 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Pode jogar para quase 60 mil pessoas. Porque judeu não tem pouco filho igual a gente não, tá? Judeu tem mais nada, amigo. É tribo que eles falam. Tribo. Pode jogar para 60 mil. Começou a pregar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que isso? O que é isso, Jesus? É desse jeito aí. A Bíblia diz que foi, imagina, de 60 mil, Jorge. De 60 mil. Ficar só 12. Nem os 70 que ele tinha, já, saiu fora. Até aqueles 70 que ele chamou, falou assim: se for para seguir ele nesse discurso aí, eu não quero não. Jesus olhou por 12. Imagina a barulhada que estava, todo mundo comendo. Meu Deus, multiplicou peixe, churrasco, toma aí, querido, come. Quando ele está vendo, come logo. Enche a barriga, porque amanhã a gente não sabe, não sei o quê. Daqui a pouco ele começa a pregar. Barriguinha cheia, coração feliz, está sentadinho. Vamos ouvir a palavra, né? Vamos ouvir o que o mestre tem para falar. Ele pregou a palavra. Ele fez um milagre tão miraculoso. Agora eu vou ouvi-lo. E Jesus, que duro. E sabe o que está escrito? Naquele dia, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ser discípulo. Mas não era discípulo. Porque se fosse discípulo, ficava com ele. Eles saíram de nós, disse João, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Quem é discípulo fica, amado. Quem é discípulo fica no aprisco de Jesus. Seja no deserto, seja no sol, seja no frio, seja com pouca escassez de alimento, ele fica no aprisco ouvindo a voz do seu pastor. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é de Deus, nos ouve. E quem não é de Deus, não vai ouvir. Por isso que a palavra fala também, né, pastor, que a luz veio ao mundo, né? Mas amaram mais as trevas do que a luz. Porque as obras iam ser tudo revelado ali. Não. Deixa o culto mesmo, deixa sair fora. Está entendendo? Mas, pastor, aí a gente vai ter que ter um cuidado para não achar que houve uma escolha também. Sim, mas a escolha não é nossa. De quem é de Deus e de quem não é? A escolha é da própria pessoa. Porque João fala: se eles fossem de nós, ficaria conosco. Quem que quis sair?
Alguém chamou o filho pródigo ou ele foi por sua própria vontade? O outro irmão viu o outro saindo. O pai falou assim, olha só, eu quero que você fique. Ele queria que ele ficasse. Mas o filho foi, mano. Ele saiu, ele quis sair. Filho pródigo. Me dá minha herança, me dá tudo que é meu. Que você me deu é meu, então foi embora. Tudo bem. Mas só que ele voltou. Então por que ele voltou? Você lembra da passagem? Caindo em si, disse. Cair em si significa o quê? Lembrar. Ele falou, na casa do meu pai, olha a memória. E quem que nos faz lembrar? Que eu já falei aqui na prova. O Espírito Santo. Acho que hoje, meu Deus. Está entendendo? Então, a despeito do filho sair, ele era filho. A despeito do filho pecar, ele era filho. A despeito de sair da casa do pai, a despeito de estar no chiqueiro, ele era filho. E quando o Espírito trouxe a memória, ele falou, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou abandonar o pecado. Eu vou deixar de envergonhar o nome do meu pai. Ainda que seja para ser servo, eu voltarei, mas não ficarei no chiqueiro. Vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque na casa do meu pai há abundância de pão. Pão é feito de trigo. O trigo moído dá muito fruto, amado. Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, amado. Ele voltou para lá. Porque ele lembrou o Espírito Santo dessa memória. Porque ele ouvia o Pai falar. Amado, escuta. Toda palavra que a gente lança para alguém, quem é de Deus vai lembrar e vai voltar para a casa do Pai. Porque, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Olha o que João capítulo 8 diz. João 8,43 diz, por que não entendais a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Aí ele vai falar mais lá para frente, ele vai falar do diabo, que o diabo é o pai deles, e o diabo não se firmou na verdade. 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram, não nos dizemos nós que bem és samaritano e que tens demônio. Olha a blasfêmia aí. Olha a blasfêmia. Jesus falou, olha só, por que vocês não entendem a minha palavra? Por que a minha palavra não penetra no coração de vocês? Por que vocês tapam o ouvido? Qual engano seduziu vocês? Foi Satanás. Aí ele diz, versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Por quê? Porque ouve o Senhor. Segue o Senhor. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por exemplo, hoje, tem podcast aí, tem 5, 6, 7 horas de podcast, e tem gente que ouve, falando de vários assuntos, mas tem gente que não consegue 1 hora ouvir uma palavra, um sermão. Consegue ouvir 5, 6, 7, 4, 5 horas de podcast direto. Pessoa sentada ali, conversando, falando, dialogando, consegue ouvir. Mas bota uma palavra, uma pregação, um ensino. Parece que as densas trevas venham. Lembra da palavra do semeador? Satanás ele não quer que a palavra entre, mano. Ele quer, arrancar. Porque ele sabe se entrar não tem como mais sair. Oh glória, oh glória, oh glória. A palavra liberta, mano. A palavra liberta. Aleluia. Por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da parte de Deus e o Espírito do erro. É igual Acabe quando viu Elias. Já me achou inimigo meu? Só profetiza mal contra mim? Claro, você blasfemou o santo mandamento do Senhor. Se apartou do Deus de Israel e foi segundo as Baalins. Por isso que você é inimigo meu. Você não é inimigo meu por causa de mim, não. Você é inimigo meu por causa de Deus. Que você virou as costas para Deus, Acabe. Para a palavra de Deus, Acabe. Por causa disso. Acabe
Acabe deixou a presença do Espírito de Deus. Podemos seguir? Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, nem. Vamos seguir então para a gente terminar aqui. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí, Elmer, o que você falou, a questão da seletividade. Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem de fato crê, vive para Ele. Entendeu? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor e em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos, ou seja, João testemunhou ocular. E agora ele está falando daquilo que ele viu e que ele ouviu. E que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Fala de um amor incondicional. Que quando aquela pessoa compreende esse amor incondicional, é impossível ela abandonar. Ela vai para a morte, mas ela não abandona. E como que isso é provado? Pela forma de amar. E como manifestar o amor a alguém que a gente nunca viu? Ele disse ali, ninguém viu a Deus. Mas o Filho unigênito, a Bíblia diz, ele se deu a conhecer, João capítulo 1. Ele se deu a conhecer, ele se revelou, ele se manifestou através da pessoa do seu Filho. Perguntaram certa feita para Jesus, a gente termina. Qual o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu, qual foi? Vai. E ao próximo. E ao próximo como a ti. E o próximo como a ti? E o texto continua mais um pouquinho. Diz. Deu ruim. Vou botar uma prova bíblica para vocês. Não é isso, disso provém a lei e todo mandamento? Disto provém, depende a lei e os Mandamentos. quer cumprir? Ama. Primeiro eu amo a Deus. Aí ele fala, e o próximo como a ti? Quer provar que ama a Deus? Ama teu irmão. Tem um versículo 20 aí desse 1 de João 4. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual fez... Já que você leu, para a gente terminar, vai do 16 até o final. E a gente fecha a epístola. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. É o quê? Mentiroso. E quem é o papai da mentira? Diabo. O chifrudinho, vai. Pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quem ama a Deus, ama também o seu Irmão. Então a forma de alguém dizer, por isso que eu digo, amor não é sentimento, nunca foi, nunca será, mano. Amor é doação, amor é entrega, amor é se doar por completo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não é que ele falou.
Ele deu o seu Filho. Ele deu. E quantos de nós, amados, de fato ama os nossos irmãos? Quantos de nós, amados, de fato manifesta essa graça salvadora? Que se manifesta no doar, no se entregar, no de fato servir ao irmão, como se estivesse servindo a Jesus. Porque ele falou: eu tive fome, vocês me deram de comer. Estava preso, vocês foram me visitar. Estava doente, vocês também foram lá. Estava sem roupa, vocês foram lá e me vestiram. Mas quem serve não está notando. Eles falam: mas mestre, quando que nós te fazemos isso? Porque ninguém viu Deus. Mas estava vendo a imagem e semelhança de Deus, amado, no outro, e servindo, e fazendo, e se doando. Sabe qual é o maior ativo do ser humano? É tempo. Por isso que as pessoas dizem que tempo é dinheiro. Tempo é serviço e tempo é vida. E quem se doa em prol do outro, está doando a própria vida. Aí Jesus disse o quê? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida por seu amigo. Porque ama. Então João está falando: olha só, vocês não vão falar para mim que ama Deus cantando. Vocês não vão falar para mim que ama Deus pregando. Vocês não vão falar para mim que ama Deus estando dentro de uma igreja. Vocês vão falar que ama a Deus para mim servindo a seus irmãos. Porque Caim e Abel, os dois estavam cultuando, não estavam? Não estavam cultuando? Eles ofereceram. Não ofereceram? E o que aconteceu ali? Um homicídio. E Jesus falou em João 8 que Satanás é o quê? Homicida desde o princípio. Olha para onde ele estava apontando. Cadê teu irmão? Eu sempre troco, não estou evitando falar porque eu troco. Cadê teu irmão? Abel, né? Abel. Cadê teu irmão Abel? Ah, sou eu o guardador dele? Claro, se você me ama, você tem que guardar ele. Se eu amo o Jorge, tem que guardar o Jorge. Guardar e proteger, servir, abençoar, ajudar. A ponto dele falar no capítulo 3, ele fala: se alguém tem bens materiais, dinheiro, recurso, e vendo o irmão em necessidade de não abençoar, como pode o amor de Deus estar nesse? Como pode? Como que as pessoas se fecham, amado, por causa disso? Como pode? Aí nisso a gente vai conhecer. Porque sabe qual a característica dos falsos profetas? Não é amor não, amado. É interesse. Pessoas para eles não são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. São números. Será quanto que fulano pode me dar? Entendendo? Agora não é o quanto ele pode se doar por aquele irmão. Servir aquele irmão. Você está entendendo? Pastor, você sempre fala aí com a gente também sobre suportar um aos outros com amor, né? Sim, Colossenses Mas aí, 3. falando explicando aquele dia, eu estou explicando que é de dar suporte. Dá suporte. E suporte também tem a ver com o amor também. É o amor. É o amor. Porque Jesus suportou Pedro. Deu suporte para Pedro. Jesus, quando ele ressuscita, ele vai atrás de quem? Que abandonou tudo e voltou a pescar de novo? Pedro. E ele falou o que para Pedrão? Tu me? Ele falou: prega? Louva? Faz o quê? Tu não me ama, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro não estava amando. Porque Pedro, quando falou: vou voltar a pescar, outros falaram: vou contigo também, Pedrão. Então olha a nossa responsabilidade, amado. Olha a nossa responsabilidade. Aí vem Jesus e fala: tu me ama, Pedro? Tu me ama de verdade? Tu me ama? Aí Pedro falava assim: eu também te amo, eu gosto do Senhor. E Jesus: ágape, eu te amo. Você me ama com amor ágape?
Ou só você tem uma amizade legal comigo? Você só gosta de mim? Quando Jesus pergunta a terceira vez, ele... De fato, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ah, então vai lá e apacenta meus cordeiros. Quando o Senhor falou para ele a morte dele, ele retrocou. Porque quem ama tem prazer de dar a vida pelos seus amigos. A vida. A vida. Eu não estou falando para ninguém se matar. Estou falando para você se doar. Se doar ao seu irmão. Se doar ao seu semelhante. Se doar à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus irmãos em Cristo. Se doar. Aí sim, nisto todos conhecerão se sois meus discípulos. Se vos amar de uns, Evangelho de João 13:35. Aí sim, nisto todos conhecerão, saberão, terão ciência que vocês são meus discípulos. Quando o Senhor diz, então, Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas, como se estivesse dizendo, Pedro, ame também as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Porque o mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua força, e o próximo a ti? Ama minhas ovelhas. Tira elas do mundo, Pedro, que você está levando. Volte e ama eles. Ama eles. Sirva a eles. Porque eu te fiz não pescador de peixe, te fiz pescador de alma. E tu está retrocedendo, tu está prevaricando, lembra? Está prevaricando. Tu não está perseverando, Pedrão. A Bíblia diz que o amor constrange. Pedrão, quando caiu em si, aonde que eu estava com a cabeça? Ele voltou. Essa palavra mexe muito comigo, sabe por quê, amado? Servir a Deus é se doar, é serviço. É serviço. É entrega. Então fecha aqui, fique de pé. Quando vocês estão trabalhando para alguém está pagando o teu tempo, não está? E se você não efetuar o seu trabalho ali, dentro daquele tempo que alguém está te pagando, você está roubando aquela pessoa. Você está prevaricando. E quando a gente está trabalhando para Deus e não está fazendo para Deus o que se deve fazer, a gente de fato não está servindo a Deus como deveria. E te digo, amado, desde o momento que o Senhor me chamou, amado, o meu desejo sempre foi servir, não importa como. Servir. E eu me martirizo muito, porque eu não faço além daquilo que eu poderia ter capacidade de fazer. Por limitação de tempo, por condições. Mas arde em mim um desejo em servir, se doar de maneira incondicional. Que a gente possa refletir nesse ensino, de entender de que amar a Deus é servir o nosso próximo. Servir. Como que eu estou servindo? As pessoas falam, não tem utilidade nenhuma na casa de Deus. Pelo amor de Deus, amado. Como não? Como não, amado? Tanta gente para se visitar, tanta gente para buscar, tanta gente para interceder, tanta gente para amar. Tantos trabalhos a serem feitos. E não pode ficar em cima de um, amado. A Bíblia diz, quem ama cumpriu a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Quem ama está aperfeiçoado, está maduro. Que nós de fato possamos, amado, entender o que é serviço no reino de Deus e se doar para o mesmo. Amém? Vamos orar.